Tudo bem com vocês? Tudo certinho? A live de hoje é a live 23, como saber se ele é o macho ideal. Eu vi que tem muitas mulheres novas aqui no meu perfil. Oi, João, eu vou só fazer uma apresentação rápida para vocês. Meu nome é Monalisa Bresco, eu sou coach de relacionamento, sou brasileira, moro nos Estados Unidos e o meu trabalho principal, agora que eu tenho um foco mais, que eu consegui definir um foco mais, é ajudar mulheres a saírem da destruição para a reconstrução emocional, tá? Após elas terem passado aí por uma série de decepções com machos, que eu também passei por essas decepções e consegui me reconstruir. E agora o meu trabalho é ajudar que outras mulheres também consigam, tá? E juntas nós vamos chegar lá. Então vamos falar, meninas, a live de hoje, como saber se ele é o macho ideal. Essa live eu vou dar início a ela explicando um tema bastante interessante que eu descobri sobre ele alguns anos atrás. É sobre a pirâmide de Maslow. Não sei se vocês já ouviram falar dessa pirâmide, tá? Maslow, o nome dele completo é Abraham Maslow. Ele foi um psicólogo americano, mais uma das pessoas que tentou, como que eu posso falar? Que tentou dizer o que significava felicidade. Então ele criou uma pirâmide que ele dividiu em 5 níveis, que são de necessidades básicas que todos os seres humanos têm. Então ele acredita, a teoria dele é que uma vez que você está saciado todos esses 5 desejos, esses 5 níveis, você vai conseguir ser uma pessoa feliz, você vai finalmente encontrar a felicidade. Sim, é maravilhoso. Eu achei magnífico alguns anos atrás quando eu ouvi falar sobre ele. Faz muito sentido, e também o que ele fala é o seguinte, que não precisa que você tenha 100% desses cada níveis realizados na sua vida, mas que você tem que procurar um equilíbrio entre todos eles. Mas, Mona, por que você está falando disso agora? Não é sobre saber quem é o macho ideal? É porque o macho ideal, ele é um homem, diferente de você, ele é um homem, mas ele é um ser humano. Então você vai ver que a maior parte das características que eu vou abordar aqui são características que devem refletir em você, tá? As características do macho ideal, basicamente, você será um espelho dessas características. Não tem como você desejar encontrar um macho ideal se você ainda não é essa mulher ideal, tá? Não tem como, porque esse homem ele não vai querer se relacionar com você. Ele não vai de jeito nenhum, porque é muita incompatibilidade. Então, com essa pirâmide de Maslow que eu vou explicar para vocês, existem alguns homens, tá? Como algumas pessoas que elas vivem no bottom, como é que fala assim? Não é no topo e na... Gente, na base, não é na base da pirâmide, certo? Eu não sei se é esse nome em português, a base da pirâmide. Essas pessoas, elas só vivem para satisfazer as suas necessidades básicas, que é comer, dormir, fazer sexo, simples isso, beber água, respirar. E elas podem até chegar um pouco mais acima, que é o segundo nível que ele fala, que é as necessidades de segurança, que é a pessoa ter um emprego, ter um dinheiro para pagar suas contas. Então tem macho, tá? Eu vou falar aqui os 5 níveis dessa pirâmide para vocês conseguirem entender. Até escrevi aqui para vocês, ó, a base da pirâmide, tá? É a fisiologia. Aí depois vem a segurança, amor e relacionamentos, estima, e o topo da pirâmide é realização pessoal. Então, para o macho ser o macho ideal, ele vai ter que possuir um equilíbrio entre todos esses níveis, especialmente o equilíbrio do topo, que é o da realização pessoal. Se o macho ele ainda não alcançou o topo da pirâmide, ele não vai ser um macho ideal. É impossível, tá? A mesma coisa para você. Você pode até pegar essa pirâmide e colocar para sua própria vida. Se você não alcançar o topo da pirâmide, você não vai ser uma mulher ideal, tá? Então procure alcançar o equilíbrio entre essas 5 fases. Então vamos lá. Se o macho ele vive nessa só de fisiologia e só de trabalho, ele é um macho que ele não consegue ter conexões, ele não consegue se envolver emocionalmente. Basicamente, ele acorda, dorme, faz sexo, come, respira, vai pro trabalho, paga o dinheiro e paga as contas. Então, quando esse homem vai se relacionar com você, ele não tem muito a oferecer, porque ele vive na base da pirâmide, tá? Agora, se você conhece um homem que as necessidades básicas dele estão satisfeitas, ele tem o emprego dele, ele ganha o dinheiro dele, ele tem relações familiares, ele se relaciona com a família dele, ele tem amigos, ele consegue criar uma conexão. Esse homem até que ainda pode ser, mas ele ainda não é o homem ideal, porque faltou o topo da pirâmide, que é o outro nível, não, que são mais 2 níveis, que o próximo nível que ele precisa ter é a estima. Então, se esse homem, mais uma vez,
ele tem as satisfações básicas dele realizada, ele tem o trabalho dele, o dinheiro dele, se sente seguro, ele tem conexão com a família, com amigos. Aí o próximo nível é que ele tenha estima, ou seja, que esse homem tenha autoestima, que ele tenha respeito por ele mesmo, tá? E uma coisa muito característica de homem que não tem autoestima é insegurança. Da mesma forma que você, quando você não tem uma autoestima bem estabelecida, o primeiro sinal que vai se apresentar é insegurança. Então, coloque na cabeça de vocês o quanto é importante você... Obrigada, Fabiane. É muito importante vocês se relacionarem com um homem que ele ama a si mesmo, que ele consegue se olhar no espelho, não com narcisismo, tá? Que ele consegue se olhar no espelho e gostar daquilo que ele enxerga. Ele confia nele, ele confia no taco dele, tá bom? É muito importante isso. E aí também, se ele só parar aqui, não é o ideal, tá? Vocês vão ter que encontrar um homem que tenha o equilíbrio da pirâmide, que aí ele vai chegar no topo da pirâmide, que é a realização pessoal. A realização pessoal é quando o macho, ele já descobriu o trabalho dele, a missão dele de vida, e ele ama o que ele faz, ele se encontrou. Então, quando você encontra um homem que ele tem perfeitamente o equilíbrio dessas 5 fases, ele é considerado o homem ideal. As necessidades físicas dele estão satisfeitas, as necessidades de segurança dele estão satisfeitas, com o emocional, com a família está satisfeito, ele tem uma estima, ele se respeita, ele sabe quem ele é, onde que ele está indo, e ele tem uma realização profissional, ele já encontrou a profissão dele, tá? E eu sempre falo isso pra vocês, o quanto é importante vocês procurarem por os homens que já estão bem resolvidos profissionalmente, porque isso pesa muito, muito na autoestima de um homem, principalmente de um homem ideal, tá? E o que acontece, meninas, é que às vezes o homem, ele não é um macho lixo, tá? Só que ele tá nesse processo de desenvolvimento. Você, teve épocas na minha vida que eu acho que eu vivia até a estima, até isso. E antes que eu não tinha estima, não tinha respeito, não tinha amor próprio. Então eu era bem na base da pirâmide. As minhas necessidades fisiológicas estavam satisfeitas, eu tinha emprego, tinha dinheiro, tinha conexão familiar, mas não tinha amor próprio e não tinha realização profissional. Então eu não era a mulher certa para encontrar o homem certo. E aí o que vinha na minha vida? Só problema, porque mesmo que eu conhecesse um macho ideal equilibrado aqui, ele não ia querer se relacionar comigo, porque não ia haver uma coisa chamada compatibilidade, tá? E aí vocês podem estar falando, Mona, mas esse macho ideal é como se ele fosse um unicórnio, né? Ele não existe. Não, meninas, esse macho ideal, ele existe. O problema é que vocês, na maioria das vezes, não têm esse equilíbrio emocional e você não sabe identificar esse homem. Ou mesmo que você tenha esse equilíbrio emocional, que eu acho um pouco difícil, porque quando a gente tá meio equilibrado, a gente reconhece as qualidades dos homens, tá? Então a gente sabe que aquele homem, ele é compatível comigo. Quando eu tenho um equilíbrio dessa pirâmide, eu quero o melhor pra minha vida. Se eu tô desequilibrada de alguma coisa, eu não vou saber identificar esse homem, tá? Então não acredite que o macho ideal, ele é um unicórnio, não existe, ele existe. Só que nesse presente momento você não soube enxergar as características dele. Só isso, somente isso. Mas uma vez que você aprende as características dele, que você trabalha para desenvolver essas características em você também, aí você vai ver que tem macho ideal aí a todos, assim, a piscina tá cheia desses homens, cheia, tá bom? Deixa eu tomar um chazinho. E o macho ideal, tá? Ele sabe muito bem quem ele é, o que ele faz e para onde ele está indo. Guarde essas 3 fases. Quem ele é, onde ele mora, a pessoa que ele não é um macho perdido, ele sabe quem ele é. O que ele faz, o que ele está fazendo nesse momento, tá? Ele está fazendo uma faculdade, um curso, um trabalho, alguma coisa. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe o destino que ele quer chegar, o próximo passo que ele quer alcançar, tá? E esse homem, ele vai querer encontrar uma mulher que esteja compatível ali com ele, que ela também saiba quem ela é, o que ela está fazendo no presente momento e para onde ela está indo, tá? São perguntas essenciais que o macho ideal vai saber, que a fêmea ideal também deve saber para a vida dela. Se você ainda não sabe, corre atrás para saber sobre essas respostas bem definidas na sua vida, tá? E aqui eu também até falei que eu acho que eu já falei pra vocês, tá?
Por que que parece que não tem esses homens? Parece que as mulheres falam, ah, não tem mais homem bom, os homens bons estão casados, comprometidos. Isso é balela, tá? Homem ideal existe. Só que esse homem, ele não vai querer se relacionar com a mulher que não tem. Mas eu vou falar isso 1000 vezes, ele não vai querer se relacionar. Não vai. Aí o que acontece, meninas, que às vezes vocês até conhecem esse macho ideal. Você se apaixona por ele, você sabe que ele é o macho ideal, mas você ainda não tá equilibrada. E ele vai ficar ali com você porque você está fornecendo alguma coisa pra ele, tá? Se você é uma mulher atraente, se ele sente uma atração física por você, enquanto você estiver ali oferecendo seu tempo de vida pra ele e ele está solteiro e ainda não conheceu a fêmea dele que ele estava procurando, ele não vai dizer não. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que você pressionar esse homem para que ele tenha um relacionamento sério com você, e se ele saber que você não é a fêmea que ele está procurando, o macho ideal ele vai te falar na cara dura, olha, me desculpe, mas isso que você está pedindo eu não posso te oferecer. E aí que as mulheres confundem, mas nossa, quando ele falou isso pra mim, não, meu amor, você estava iludida, tá? Ele provavelmente é um macho ideal, só que você não era quem ele está procurando, simplesmente não é. E está tudo bem. Você vai ter que saber encontrar o macho ideal que está procurando aquilo que você é. Tá? E aí, não se iludam. O macho ideal, ele vai falar pra você, olha, isso que você tá querendo relacionamento sério, eu não posso te oferecer agora, infelizmente. Ele vai ser sincero. Ele vai falar a verdade. Ele não tem medo de falar a verdade, você cai fora, ele não tem medo, tá? E aí vai ser escolha sua querer se continuar com um homem que ele já foi claro pra você que não quer um relacionamento sério. Ele não quer, tá? Agora, um homem lixo, que a senhorita deve passar longe dele, ele jamais vai dizer isso pra você, que ele não quer um relacionamento sério. Ele vai tentar te iludir. Talvez a gente converse ali depois, ou ele vai ficar com você e não vai te assumir pra todo mundo, mas pra que a gente precisa falar isso? Ele vai tentar te levar na conversa, tá? Então, quando o homem tentar levar você na conversa, é macho lixo. Agora, se o homem for bastante franco e sincero, que ele não quer um relacionamento sério com você, ele não está conseguindo te oferecer isso agora, ele é um macho ideal. Só que ele está sendo sincero e verdadeiro, que não é o momento dele, tá bom? Então, eu acho que todo mundo já passou por essa situação de conhecer um homem que você achava que ia rolar, mas ele foi sincero. Eu também já tive desses que ele falou, olha, não dá. E aí depois eu fui entender que realmente eu não era compatível com aquele homem, tá? Principalmente o mindset. Então, não se sintam inferiores, não se sintam, é questão mesmo de compatibilidade, tá? Vamos lá. E o macho ideal, ele é muito mais cauteloso na hora de ele escolher um parceiro. Muito mais. Ele não vai escolher, assim, qualquer pessoa. Ele vai querer escolher a pessoa pra vida dele, tá? E não tem nada a ver, mais uma vez, gente, não tem nada a ver com beleza física. É um conjunto de qualidades, de mindset que a mulher tem, de características físicas que atrai especificamente aquela pessoa, tá? Da mesma forma você tem pessoas, tem homens que você se sente mais atraído por ele e outros não. Então os homens são da mesma forminha, tá? Então o macho ideal ele vai ser mais cauteloso na hora de escolher essa mulher. Não significa que ele não vai sair com outras mulheres. Não, não é isso. Não é isso. Ele não é um santo, ele é um macho, ele é um homem como você, uma mulher. Só que na hora de ele escolher um relacionamento sério, ele vai ser mais cauteloso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Agora eu vou falar as principais características que vocês vão encontrar nesse homem. Mas eu preciso deixar claro que o macho ideal, ele não vai vir assim de Santo Antônio enviado de presentinho pra vocês no Natal, na caixinha, como eu imaginava que ia vir. Perfeito, não é, tá? Ele é um ser humano que ele vai viver o equilíbrio da pirâmide, mas continua sendo um ser humano, tá? Ele não vai vir nesse presentinho embrulhado que você vai abrir e não vai ter mais problema nenhum. Não vai ser assim. Só que você vai conseguir viver um relacionamento que não tem drama, que não tem problema, que você não vive preocupado, que onde que ele tá, o que ele tá fazendo, se ele te trair. Não, é um relacionamento que você tem paz. E aí vocês vão ter outros desafios. Porque realmente ele estava indeciso. Se ele falou que não queria namorar, mas depois ele mudou de ideia, assumiu você pra todo mundo, assumiu você e vocês estão em um relacionamento sério, não tem problema nenhum. Às vezes ele estava indeciso entre você e outro e ele escolheu você. Não tem problema nenhum, tá? Agora não dá dele falar que depois mudar de ideia e não assumir você e querer te esconder, não querer falar pra ninguém o relacionamento, aí provavelmente é um macho lixo que quer enrolar você. Mas se só foi uma indecisão e que depois ele se resolveu, não tem problema nenhum, tá? Ele era uma pessoa solteira que provavelmente estava conhecendo várias outras pessoas, como eu falo pra vocês fazerem o mesmo, e ele decidiu escolher você, tá? O macho ideal provavelmente ia fazer isso, porque, como eu falei pra você,
ele é mais seletivo, ele é mais cauteloso, ele vai pensar um pouco mais na hora de ele falar pra mulher que vai realmente que está em um relacionamento sério com ela, tá bom? Também não vai demorar muito, alguns meses, pode demorar uma semana só pra ele poder se decidir, tá bom, meninas? Vamos continuar. Deixa eu colocar aqui pra não esquecer as perguntas. Esse macho, tá? Ele é confidente, ou seja, ele tem uma autoconfiança. E, mano, o que que significa? Como que um homem vai mostrar que ele tem autoconfiança? Esse homem, ele sabe quem ele é. Quem ele é no sentido de que ele não deixa se levar pela opinião das pessoas, ele tem os conceitos dele muito definidos, as crenças dele muito definidas, ele não é um homem que se deixa influenciar pelos amigos, ele tem opinião própria, ele é um homem confidente, ele sabe o que ele quer, tá? Então o macho ideal vai ser um homem que ele não precisa ligar pra mãe dele pra perguntar o que que ela acha, ou ligar pro amigo, ou fazer as coisas que o amigo tá fazendo, não, ele sabe o que é bom pra ele, e aí ele vai fazer, porque ele tem confiança nele mesmo. A mesma coisa a mulher, quando uma mulher é confiante, ela não precisa ligar pra família, pra mãe, pra amiga, pra saber o que ela acha. Ela mesma faz o julgamento da situação e toma uma atitude nela, baseado na confiança que ela tem em si mesma, tá bom? Outra característica que eu preciso também falar pra vocês um detalhe é que o macho ideal, ele não vai estar passando por uma grande transformação pessoal. Ou seja, o macho tá mudando de país, tá mudando de cidade, mudou de emprego, vai ter que fazer isso, tem que fazer aquilo, terminou um relacionamento recentemente, se divorciou recentemente. E aqui eu falo pra vocês, lembra lá quando eu falei que tava solteira, que eu não queria homem que estava término de relacionamento recentemente ou muito menos divorciado, porque eu sabia que era dor de cabeça. Sempre que as pessoas terminam um relacionamento muito recente, as coisas ainda não estão muito bem resolvidas, tá? Por isso que meu marido me escondeu que ele estava nesse processo de divórcio, porque ele sabia que eu não ia querer dor de cabeça pra minha vida, então eu fui jogada no furacão sem saber. Então, entenda, o macho ideal, ele não vai estar passando por essas grandes transformações de vida no momento que ele vai estar conhecendo você. E você conhecer o macho ideal, ele pode ser o macho ideal, mas deixa a poeira baixar, deixa ele se resolver com a ex, deixa ele terminar o ciclo, tá? E foi justamente isso que eu fiz com ele. Eu terminei, não queria mais contato nenhum, porque eu falei, ele se resolve de vez essa situação, e aí quando ele estiver livre, se eu estiver livre, eu posso pensar em dar uma nova chance pra ele, tá? Então, tenham essa consciência. Tá? O macho ideal, ele não está passando por esse momento de turbulação, dúvida na vida dele, porque ele não vai ter cabeça pra focar em relacionamento. Ele não vai ter cabeça pra focar em compromisso com a mulher, tá bom? E até que ele tenha, tá? Ele vai se esforçar, mas uma hora ou outra ele vai ficar faltando alguma coisa, tá bom? Ele não está 100% preparado. Próximo. O macho ideal, ele já teve relacionamentos longos no passado, tá? Ele não vai estar, não foi um término recente de 1 mês ou 2 meses, mas ele já teve relacionamentos de no máximo mais de 1 ano, 2 anos, 5 anos. E isso é maravilhoso quando você conhece um homem que já tem um passado, que já tem alguns relacionamentos longos, porque ele já sabe como que é a dinâmica do relacionamento. Se você tentar se relacionar com um homem que nunca teve uma namorada, é problema, porque você vai ser a primeira experiência de erros e acertos dele, tá? Então, sempre que você estiver conhecendo um homem, que você, como eu sempre ensino, façam perguntas, converse com ele, pergunte do passado, quantos relacionamentos ele já teve, quantos anos durou cada um desses relacionamentos. Então, se ele já teve um relacionamento 5 anos, mais de 1 ano, seria o ideal. Isso significa que ele já tem essa experiência para conseguir viver outro relacionamento, tá bom? Vocês estão conseguindo entender as características? Vão falando aí. Ele já cresceu o suficiente para se cuidar sozinho, tá? O macho ideal, ele mora sozinho ou mora com amigos, mas ele não vai morar com os pais. Ele vai ter o cantinho dele, pode ser o minúsculo cantinho do cantinho, ele vai ter o cantinho dele. Eu vou ter que falar 1000 vezes pra vocês que às vezes não entra na cabeça de vocês. Por quê? O macho ideal, meninas, ele sabe se virar sozinho. Ele sabe que ele precisa pagar a conta, que ele precisa pagar o aluguel, ele sabe lidar com esses problemas de vida, tá? Se o macho ainda vive com 30, 31 na casa dos pais, ele não sabe quanto que custa 1 quilo de arroz, ele não sabe quanto que custa a luz, ele não sabe quanto que custa nada. Você acha que esse homem vai ser um bom parceiro pra você? Pra mim não vai. Para eu, uma mulher equilibrada, que já encontrei o equilíbrio da pirâmide de Maslow, não vai, de jeito nenhum não vai. Ele vai ter que ser um homem que já tem um cantinho dele, a vida dele, ele sabe se virar sozinho, tá bom? Então isso é outra característica que vocês têm que estar buscando na hora de querer encontrar o macho ideal, perfeito?
Podem fazer perguntas se vocês quiserem. O macho ideal, vocês não vão ter muito jogo com ele, tá? Assim, vocês não vão... Ah, ele liga de manhã e não liga de tarde. Não, o macho ideal, ele sabe o que ele quer. E ele não tem medo de perder você. Por isso que quando eu falei pra vocês que ele vai falar na cara dura, olha, eu não tô pronto pro que você tá precisando, eu não tô afim, eu não tô querendo relacionamento agora, tá? Ele vai falar sinceramente o que ele tá buscando. E se ele gostar de você, ele vai falar e vai fazer. Então não vai ter muito jogo, você não vai ter muita indecisão, ele não vai ter problema de mostrar que está interessado em você, que vai querer um relacionamento sério com você. E além de falar, ele vai querer fazer, tá bom? Então sempre tenham essa consciência que o macho ideal não tem esse joguinho. Liga, não liga, sai com os amigos, não respondeu o final de semana. Não, ele não tem, não tem. Se ele tá afim, se ele acha que é uma mulher que é compatível com ele vai deixar bem claro, vai falar o que precisa, vai querer sair com ela, não vai ter esse joguinho, tá bom? Ele é um homem maduro, ele não tem essa necessidade de responder, não tem. Ele, como eu falei pra vocês, ele é um homem que está falando com você, tá? Eu vou falar aqui, eu vou falar o tempo. Ele é um homem que ele está conhecendo você e outras pessoas. Se ele achou que você é uma mulher interessante, ele não vai ter nenhum problema em falar com você, tá? Ele não vai fazer esse joguinho, que isso, que não vai. E aí, se ele não te responder, ele se não der a atenção que você acha, ele vai ser bem sincero com você. Se você pressionar ele não vai tentar te enrolar com palavras, não. Ele vai ser sincero, tá bom? Então, macho ideal não tem joguinho com ele. Ele vai ser muito sincero, ele vai te falar o que ele pensa, o que ele quer, e ele vai mostrar isso também por meio de ações. Quanto tempo é normal o macho assumir o namoro após conhecer? Olha, o tempo eu acho que o ideal seria de 3 meses, se você já está conhecendo uma pessoa, tá? 3 meses é o ideal, porque vocês já se conheceram, vocês já foram para vários compromissos juntos. Um mês eu acho que é um pouco recente, eu sempre desconfio de pessoas... uma pergunta de cada vez aqui. Uma pergunta de cada vez para eu poder raciocinar. Então, tempo normal, olha, sempre desconfie de macho que se apaixona por você em 5 dias. Desconfie, porque tem muito macho que ele pula de cabeça sem nem te conhecer. Lembra, o macho ideal, ele precisa de um tempo para escolher você. Ele sabe o que ele quer, mas ele não vai pular assim de cabeça em um mês, uma semana. Dá um tempo. Então, no máximo, 3 meses é o suficiente para o homem querer assumir um relacionamento sério com você. 6 meses... esquece, tá te iludindo e roubando teu tempo. 6 meses de vida é quase quase quando você gera um bebê dentro. Então, no máximo 3 meses. Não assumiu, bola pra frente, o próximo. Quando o homem vem falar que quer namorar, mas que ele já namorou uma pessoa e que não consegue ficar sozinho, devo confiar porque ele é novinho? Olha, se ele fala que ele não consegue ficar sozinho, ele tem algum problema talvez de insegurança? Possivelmente, mas aí eu acho que nessa situação você tem que avaliar quanto tempo faz que ele terminou com a ex-namorada. Já tem uns 3, 4 meses, 5 meses que ele tá solteiro, tá? Alguns homens, eles ficam 5, 6 meses, 1 ano, e aí ele já quer procurar outra pessoa, tá? Não tem problema nenhum. Agora, se ele tava 7 anos com uma mulher, ele terminou com ela mês passado e agora quer ficar com você, ele ainda não finalizou o ciclo. Foram 7 anos que ele viveu com essa mulher, tá bom? Então espere aí 4, 5 meses para que ele feche o ciclo dele. E aí, ele já terminou com ela há anos, já faz anos. Então não tem nenhum problema, ele tá querendo encontrar uma pessoa, tá bom? Se ele já terminou um relacionamento de 7 anos há anos, já passou... então tá perfeito, você tá tendo caraminhola na sua cabeça, você que está com essa insegurança. 2 anos solteiro é muita coisa, tá? Ele já até esperou demais, então você pode dar um voto de confiança. E mais uma vez, eu só quero te deixar claro, muito mais do que o homem falar pra você as coisas que ele quer te oferecer, ele vai mostrar por meio de atitudes. Se esse macho fala que ele deseja namorar você e ele mostra isso por meio de atitudes, ele assume você, ele te leva pros lugares, ele te apresenta pra família, tá tudo tranquilinho, não tem por que você ficar com essa desconfiança e com essa insegurança. Mas aí, claro, vai ser algo que você precisa trabalhar pra você não destruir esse relacionamento, tá? Porque mesmo que ele seja um macho ideal... Se você cagar tudo na situação com essa insegurança de não sei, uma hora ou outra ele vai falar, olha, não dá pra continuar um relacionamento com você. E aí você vai perder, tá bom? Então, só presta atenção. 2 anos solteiro, já tá o tempo e ele quer namorar com você e tá mostrando isso por meio de atitudes, perfeito. Não tem porquê dessa insegurança, tá? Então, vamos lá, meninas. A fórmula do macho ideal, tá?
Então, a fórmula do macho ideal, toda vez que vocês estiverem conversando com um homem, vocês vão pensar assim, ele tem um mindset grande, ou seja, ele pensa fora da cabeça, ele é confiante, ele não precisa de ninguém, ele não segue os amigos. Os amigos estão fazendo isso, ele vai lá e segue, igual o boi, né? O boi segue a boiada, uma coisa assim. Ele não tem um mindset grande, ele não é um homem confiante, tá? O macho ideal, além dele ser esse mindset, ele pensar fora da cabeça, ele saber onde quer chegar, ele é um macho que ele tem objetivos específicos na vida dele. Seja uma promoção de trabalho, seja um negócio que ele acabou de abrir, ele tem objetivos muito claros e ele está galgando para alcançar esses objetivos. É diferente se você conhecer um macho, quero ficar rico, tô investindo nesse negócio. Aí o cara acorda 10 horas da manhã, não faz nada, acha que vai cair do céu e ele vai ficar rico. Não é isso. Ter objetivos específicos é você estar no caminho, trabalhando para eles. É acordar cedo, dar duro, fazer acontecer, tentar isso, tentar aquilo. Aí sim ele vai estar mostrando para você que ele tem objetivos específicos e que ele está galgando para isso. Ou seja, ele está quase lá no topo da pirâmide. Então você pode arriscar em querer se relacionar com ele. E aí tem um outro requisito da fórmula, é experiência de vida. Experiência. Cuidado, às vezes vocês querem se relacionar com um homem muito jovem, ele não tem experiência de vida, tá? 21 aninhos, é lindo, ele não tem, meninas, é muito novo, muito novo. Até eu vejo muito mulheres que elas se relacionam, elas conhecem o cara lá na faculdade ou mesmo no ensino médio e são raros os casos que eu vejo que eles terem sucesso no final, depois. Acontece, mas é raro, tá? Porque depois, quando o homem ele já está mais maduro, ele percebeu que aquela pessoa não era o que ele queria, ou que a mulher percebeu que ela não era que ele não era o que ela queria, tá? Eles eram muito jovens, então depois que eles adquiriram essa experiência de vida, aí sim eles se deram conta que futuramente não é isso que ele quer, tá? Então toda vez que você estiver conhecendo um homem, procure por experiência de vida, procure se ele já teve relacionamentos passados, procure se ele já passou por alguns desafios na vida dele, tá? Eu lembro que conversando com meu marido, ele me falava cada história dele, que ele começou a faculdade aos 18, aí ele desistiu da faculdade, que era administração de empresas, aí ele voltou a morar com a mãe dele aos 21, ficou morando com a mãe dele 6 meses, trabalhou num negócio fazendo vidro, sabe assim, artesão mesmo, mão na massa. Aí ele se sentiu, vou resumir pra vocês, né? Ele se sentiu assim, que ele tava perdido de vida, que aquilo não era o que ele queria. Aí ele falou pra mãe dele que queria voltar pra faculdade. Aí ele foi pra outro estado, aí fez a faculdade de engenharia de computação. Então assim, era um homem que quando eu conheci ele, já tinha um casamento passado, já tinha outros relacionamentos passados. Ele é um homem que tem experiência de vida, tá? Ele é um homem que ele sabe lidar com dificuldades. Um homem muito imaturo, você não vai ter compatibilidade. E mais uma vez, cuidado com a ilusão de vocês. Às vezes vocês querem idealizar um homem que ele não é aquilo que vocês estão procurando, tá? Então não significa que a piscina tá vazia, que não tem, que só tem tubarão na água, que não tem mais os peixes bonitos. Não! Tá cheia de macho ideal. Só que o problema é que vocês idealizam o macho ideal no macho que não está preparado ou no macho lixo, tá? Então o problema não é eles, o problema é vocês com a idealização de vocês. Então que fique muito bem claro, o macho ideal, ele precisa ter experiência de vida, tá? Ele precisa ter. É necessário, principalmente se você deseja viver um relacionamento com essa pessoa saudável, em paz, sem jogo, sem problema, sem drama, sem confusão, tá? Somente isso. Então, macho ideal, mindset grande, objetivos específicos, experiência de vida, igual macho ideal. Vamos continuar. O que o macho ideal está procurando? Aqui eu vou falar as características de vocês, tá? O que esse macho ideal, quando ele está conhecendo mulheres, o que ele está mais procurando? Que a gente sempre pensa que é beleza física, não é nada disso. Ele está procurando maturidade emocional dessa mulher. Lembra as perguntas? Quem eu sou, o que eu quero e aonde eu estou indo? O macho ideal quer uma mulher que tenha respostas para isso. Mas aqui também que outra coisa que fica claro que as pessoas confundem muito é que homem só quer mulher que já esteja bem resolvida profissionalmente. Um juiz, um médico, ele só vai querer a mulher que é médica. Olha, gente, quando eu era técnica de enfermagem, eu ouvia cada coisa. Um médico não vai se relacionar com uma técnica de enfermagem. Casei com um, tá? Porque eu era muito bem definida na minha vida. Não tinha ainda alcançado o que eu queria, mas eu sabia quem eu era,
o que eu queria e aonde eu estava indo. Então, o macho ideal, quando ele encontra essa mulher, que ela tá muito bem clara, ela ainda não tem dinheiro, ela tá pobreta, mas ela sabe para onde ela está indo, ela está batalhando para alcançar as coisas dela. Então, esse homem, ele vai ter o maior prazer de vida ajudar essa mulher. E sabe por quê? Porque ele teve experiência de vida. Ele sabe o caminho que ela percorreu, que ela está percorrendo, foi o caminho que ele já percorreu. Esse caminho árduo, um caminho difícil, um caminho de vários obstáculos. Então ele vai ter o prazer em querer ajudar aquela mulher que ele ama, aquela mulher que ele deseja se relacionar com ela, tá? Então não tem uma ilusão de que, um cara bambambam não vai querer nada comigo. Pare com isso, é ilusão, é ilusão. Se você for uma mulher que sabe quem você é, o que você quer, para onde você está indo, esse homem, você é um maior potencial para ele, tá? Muitas vezes eu já vi casos que as mulheres são bem resolvidas profissionalmente, mas elas não têm o equilíbrio da pirâmide de Maslow, como eu falei pra vocês. A mulher tem dinheiro, não depende do homem de jeito nenhum, mas ela não tem uma conexão familiar boa, ela não tem uma estima muito boa, então não adianta ter, tá? Macho ideal, ele não vai querer se relacionar com a mulher só por dinheiro, ele já tem o dinheiro dele, ele não precisa do dinheiro dela para construir o castelo dele, ele que constrói com o próprio suor dele, tá? Então não caia nessa ilusão, jamais, tá? Jamais. Eu escutava muito isso, que homem, isso, daquilo, não vai querer se relacionar. E hoje em dia eu lembro das pessoas que me falavam isso, eu falo, mas também, meu amor, com a cabecinha que você tinha, não ia ter mesmo, tá? E ainda bem que eu não escutei essas pessoas, ainda bem que eu tinha a mim mesma para poder me escutar e falar, não deve ser, eu quero sim. E desde novinho eu sempre procurei homens que eram mais maduros, e eu agradeço até pelo fato de eu ter tido problema com meu pai durante a infância, porque eu procurava homens que tentavam me dar aquilo que eu nunca tive, que era uma segurança, que era paz, que era um discernimento. Então eu sempre gostei de sair com homens que eu podia conversar com eles, que eles podiam me orientar. Na questão profissional, tá? Eu não ia com problema assim, eu tô com trauma de... Não, eu ia com problema de dúvida profissional, o que eu devia fazer, que carreira eu devia seguir. E esses homens, eles adoram conversar com isso, eles adoram orientar você nesse sentido, tá? Porque justamente quando eles estavam lá galgando o caminho deles, a maioria deles não tiveram essa ajuda, não tiveram alguém para orientar. Então eles vão ter prazer em ajudar a mulher nesse sentido, tá? Então, sem mais ilusão que essa, que mulher precisa ter dinheiro financeiro, sucesso financeiro para um homem ideal querer se apaixonar por ela. Não, tá? Não precisa. Deixa eu ver aqui. Aí eu lembro também de uma história, eu vou contar aqui bem rápido pra vocês, tá? Eu não vou mais poder falar o nome da pessoa, porque eu não quero criar problemas futuros. Mas essa pessoa, que eu conheço muito bem, e depois a gente virou amigo, ele tava ficando com uma mulher que já era bem resolvida financeiramente. E eu acho que ele se apaixonou por ela. Ele se apaixonou assim, já tinha um mês que eles estavam saindo, conversando, e a gente conversando, ele me falou que tava muito interessado nela. Mas aí o que aconteceu foi que a mulher convidou ele pra ir pra uma rave. Gente, nada contra rave, tá? Nada contra. Só que ele era um homem que ele tava muito... Ele sabia o que ele queria encontrar uma mulher que pudesse dar uma família pra ele, construir uma família junto com ele. Então ele não tava mais na vibe de rave, sabe? Ele não tava mais. Aí eu lembro que a gente conversando, ele ficou tão frustrado, ele ficou tão chateado. Aí eu falei, cara, por que você tá chateado? Tá? Por que você tá chateado com a mulher? O problema não é ela, o problema é você. Porque você quer uma coisa e os homens também idealizam, tá? Você idealizou que ela seria aquilo, porque ela era uma psicóloga, que ela já tinha o dinheiro dela. E é tão engraçado que a mulher tinha mais sucesso do que eu financeiramente, tá? Era o meu ex. Mas a mulher tinha mais sucesso que eu financeiramente. Só que a mentalidade dela não era o que ele tava querendo, tá? E a gente conversando, eu falei, desencana. O problema não é a mulher, o problema é você. Agora você tem que encontrar uma mulher que queira aquilo que você queira, tá? Então é isso que eu falo pra vocês, o macho ideal, ele sabe o que ele quer. Se ele quer construir uma família, ele vai tentar procurar as mulheres que querem a mesma coisa que ele. Se você falar pro macho ideal que você quer viajar o mundo inteiro, ele vai olhar pra você e vai falar, eu não quero viajar o mundo inteiro. E no meu relacionamento eu tive esse problema, porque ele queria construir uma família, ele queria ficar tranquilinho, ele já estava bem profissionalmente, ele queria só paz de vida. Ter a família dele em paz, era isso que ele queria. E eu queria viajar, queria fazer intercâmbio, queria fazer isso e aquilo. Então houve a incompatibilidade, tá? Então a mesma coisa, eu posso ser a fêmea ideal e ele o macho ideal, mas se não bate, se não é a mesma coisa, os mesmos objetivos, não vai dar certo, tá bom? Não vai dar certo. Outra coisa que o macho ideal está procurando de uma mulher se chama consistência, tá? Consistência aqui no sentido é de que você, uma vez que você fala uma coisa, você faz,
tá? As pessoas, principalmente pessoas bem-sucedidas, elas admiram quem tem consistência. Se eu falo pra você que eu vou fazer isso, eu vou lá e faço. E é aqui que as mulheres pisam no pé, tá? Quando eu falo consistência, principalmente quando você tenta colocar limite no homem, e aí você fala, se você fizer isso, eu vou fazer isso. Só que é aquela história de que cachorro que late muito não faz nada. Não acho que é isso, né? Aí o homem faz, a mulher não faz nada. A mulher não faz nada. Aí ela não tem consistência nas palavras dela. Ela fala que vai fazer uma coisa se ele fizer, mas se ele faz, ela não faz nada. Então aí o que acontece é que esse homem perde o respeito por essa mulher, tá? Então aprendam a ter consistência na palavra de vocês. Se você fala que vai fazer uma coisa, principalmente para o homem, você tem que fazer, tá? Você tem que fazer. Porque se você não fizer, é melhor você nem falar nada. Se você sabe que você não vai falar, eu lembro que eu tinha no início do meu relacionamento, eu falava, vou voltar pro Brasil, porque eu não tô decidida, não quero ficar aqui. Aí depois eu percebi que eu não estava sendo consistente na minha palavra. Eu falei, ué, você quer voltar pro Brasil? Não. Então por que você tá falando isso? Não fale mais. Porque aí vai mostrar que você não é consistente nas suas palavras, tá? E eu parei com isso. Falei umas 2 vezes e não mais. E aqui também vai para o relacionamento de vocês. Tem uma live que eu fiz que é como colocar limite nos relacionamentos. Aquela live vai te dar uma ideia de como que você coloca limite nas pessoas. Mas uma vez que você fala, você deve fazer, tá bom? Você deve fazer. Então, voltando aqui à pirâmide de Maslow, depois vocês podem pesquisar na internet, tá? Você sempre vai querer um homem que esteja quase lá no topo da pirâmide, quase lá no topo, tá? Pelo menos acima da estima, será o mínimo para você conseguir se relacionar com ele. Não vá ficar com um homem que não tem conexão familiar, que não tem amigo, que só tá focado em trabalhar, dormir, fazer sexo, comer, só isso. Não, você vai ter dor de cabeça e problema, tá? Então, olha a pirâmide, sempre procure os homens de cima. E uma coisa que, mais características que eu quero falar desse homem ideal é que ele aceita quem ele é. Ele é confortável com ele mesmo, tá? Gente, isso é tão característico. Tem homens que eu já conheci, meu marido e outros homens que eu já me relacionei. Os caras têm tanto dinheiro que eles podiam comprar a roupa que eles quisessem. Mas eles andam tão simples. O meu marido, eu falei pra ele, compra umas roupinhas melhor pra você tem dinheiro, você podia comprar. Aí ele me falou que ele não gosta de usar roupa de marca, né? Marca que mostra, por exemplo, a Guess aqui. Porque ele não quer fazer propaganda pra blusa da marca. Ele falou, meu corpo não é propaganda, então eu prefiro usar tudo. Ele só usa blusa sem nada. Que se tiver um negocinho pequeno até ele usa. Aí eu falei, gente, que bobagem, tá? Mas é porque ele é tão confiante nele mesmo que ele fala, eu não vou fazer propaganda, não vou fazer propaganda de outras marcas pra marca. Eu falei, que bobagem, gente. Aí depois eu fui raciocinar, eu falei, isso na verdade se traduz por confiança. Ele é super confiante nele mesmo, tá? Tem o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook e tudo. Se você olhar ele anda o mais simples, de tênis, blusa. Ele é tão confiante, ele sabe quem ele é, ele sabe que é o propósito de vida, tá? Então sempre procure por esses homens. E roupa de marca, gente, é um exemplo, tá? Um homem que ele não tá preocupado com o carro dele, ele compra o que ele pode, tá? Ele sabe que ele pode pagar o carro, que ele ainda consegue ter a reserva de emergência dele. Ele não precisa mostrar nada pra ninguém. Ele vive o que ele pode viver. É isso que significa ser uma pessoa confiante ou um homem confiante, tá? Uma pessoa que não tem confiança em si, muitas vezes ela vai querer mostrar o que ela não é, ou vai querer mostrar muito, sabe? As pessoas que tentam mostrar muito, eu até fiz uns stories falando sobre isso. Na minha mentalidade, as pessoas que tentam mostrar muito porque tá faltando alguma coisa. Ela tá querendo provar alguma coisa pra ela e pros outros. Quando você tá tão bem, você não é energia de você acha que é desperdício de energia você tentar mostrar, tentar provar pras pessoas quem você é. Você nem pensa sobre isso, tá bom? Então, esse também fica outro detalhe pra vocês. Ele é sempre focado na resolução de problemas, tá? Então, o macho ideal, ele vai ter um problema na vida de vocês e ele não vai ficar com esse narcisismo de só pensar nele, é ele, o que é melhor pra ele, não. Ele vai sempre pensar num todo, o que é melhor pra vocês, tá? Pra família de vocês, que vocês vão construir, pra vida do casal. E ele ainda vai puxar mais um pouco pra você. Ele vai tentar ficar preocupado o que é melhor pra você, tá? Até mais do que ele. Olha, isso é um exemplo clássico. E é maravilhoso viver isso, um homem que você tá com ele e ele tá sempre preocupado se você tá bem, se tá acontecendo alguma coisa, se vocês precisam mudar alguma coisa pra você ficar satisfeita. Isso é viver com um relacionamento com um macho ideal, tá? É isso, não é perfeito, embrulhadinho no presente, mas é ter essa sensação de paz que a pessoa
a pessoa é care em inglês, é que a pessoa tem cuidado com você, que a pessoa se preocupa com você, que ela está sempre pensando no seu melhor, tá? Porque ele é focado na resolução de problema, ele não quer criar problema, então ele desfoca nele para conseguir gerar a resolução das coisas como um todo, tá? Ele aprecia a vida, tá? Então, o macho ideal, ele aprecia a vida. Mano, o que significa apreciar a vida? É você estar no final de semana assistindo um filme e tá tranquilo, sabe? É um homem que ele chega no final, ele trabalhou tanto, ele só quer relaxar, ele quer ir numa praia, tomar uma caipirinha dele com a mulher dele, com a namorada dele. Isso significa apreciar a vida. É uma pessoa que ela nem precisa ter muita gente ao redor dela, tá? E aqui eu vou falar uma coisa também pra vocês. Um homem, o macho ideal, meninas, ele não tem muitos amigos não, tá? Ele tem pessoas seletas ao redor dele, amigos seletos, e eu observo isso muito. Os dois machos ideais que eu me relacionei, maravilhosos, que eu não tinha antes. E é tão engraçada a comparação que os machos lixos que eu me relacionei no passado, eles tinham um monte de amigo, a galera, né? Eles falam galera. Aí, depois que eu conheci o macho ideal, ele é muito seleto. 2, 3, 4 pessoas muito próximas a ele, muito próximas. E claro, ele tem conhecidos, mas são conhecidos, não são amigos, tá? Então procure sempre por um macho que ele escolhe muito bem as pessoas que vão estar próximas a ele, tá? E desconfie de macho que tem a minha galera, os meus amigos, isso é o boi que vai junto com a boiada, tá? Então, até mesmo para você, é muito bom você aprender a apreciar a sua própria companhia e você ter específicas pessoas que são verdadeiros amigos, são pessoas que acrescentam na sua vida e que você acrescenta na vida delas, tá? Às vezes as pessoas têm muitos falsos amigos, vários amigos, porque ela não consegue ficar sozinha, tá? O homem e a mulher, eles não conseguem ficar na própria companhia. Eu conheci um casal, meninas, e que o casal tinha vários amigos, mas vários amigos. Então, todo final de semana era uma festa, era churrasco, era isso, era aquilo, era festa de gente, festa daquilo. Aí o que eu observei é que sempre quando eles estavam sozinhos, sem nenhum desses amigos ou sem ninguém ao redor deles, eles brigavam. Ou seja, aquele casal, eles precisavam daquelas outras pessoas porque eles eram incapazes de lidar com a companhia um do outro. E aquele relacionamento, eu tenho certeza, se algum dia acontecer, como aconteceu agora com a pandemia, deles terem ficado sozinhos, e o que aconteceu foi que muitos casais se separaram, justamente por isso, porque eles não experimentaram o que é aproveitar a própria companhia um do outro, tá bom? Então, olha, procurem por isso, procurem por pessoas que são mais seletivas, tá? Nas suas amizades. Ai, mano, ainda tem que responder as perguntas. Vamos lá. O macho ideal, resumindo rápido aqui para dar tempo para responder as perguntas. Ele valoriza muito a privacidade dele, tá, meninas? Ele não é o homem que fica expondo tudo nas redes sociais, não, principalmente nas redes sociais. Não desconfiem se algum macho não tem rede social, tá bom? Eu já ouvi falar uma época, se macho não tem rede social porque ele quer esconder algum... Não tem nada a ver. Tem homem que ele tem, aí ele nem posta nada lá, ele só vê notícias, ou tem alguns poucos amigos, 50 amigos, alguma coisa assim, só isso, tá? Então ele é muito privado na vida dele. O macho que quer expor tudo, quer mostrar foto do carro, quer mostrar foto daquilo, mais uma vez, é um macho inseguro que está tentando se reafirmar para a sociedade. O macho ideal, ele já é mais privado, mais contido, ele não precisa mostrar as coisas que ele tem para todo mundo. Olha, gente, eu conheço tanto macho ideal que eles fazem viagens maravilhosas, eles têm carros maravilhosos, eles não expõem zero. As coisas que eles têm, eles não expõem. Aí eu não entendia isso, mas aí depois, entendendo, estudando, eu percebi, gente, é macho ideal, é tudo o mesmo comportamento. Eles são mesmo mais privados, tá? Eles são confiantes, eles não precisam provar nada pra ninguém. A outra coisa que eu preciso falar é isso. O macho ideal, ele tem um forte senso de ética, tá? Olha, gente, isso daqui que fique muito claro pra vocês. E eu prezei muito todos os dois homens, os últimos dois homens maravilhosos que eu me relacionei. Eu olhei isso neles, eles são éticos, assim, não tem gambiarra para o imposto de renda, fiquem de olho, tá? Não tem gambiarra para o imposto de renda, não tem gambiarra para a empresa, não tem gambiarra na vida deles. Se for preciso, o que for para pagar, eles vão pagar, tá? Até produto pirata, eles são tão malucos com isso que eles sempre pensam, não, se eu vou comprar isso de uma pessoa, eu compro o original, porque eu quero valorizar o trabalho dela. Então é uma pessoa muito ética, tá? Problema com funcionário, ele não fica querendo tentar ferrar o funcionário, não. Ele pensa no que é certo a fazer. Ele nem pensa no que é nele, ele pensa o que é certo para se fazer, tá? Nem que ele leve alguns prejuízos da vida, ele pensa no que é ético, no que é certo.
tá? Macho envolvido com corrupção. Gente, macho envolvido com corrupção não é ético, meninas. Então, cuidado com quem vocês se relacionam, cuidado. Porque o homem que não tem esse senso de ética muito forte, você acha que ele vai ter esse senso de ética com você? Não vai, meu amor, não vai ser a mesma coisa. Porque é assim que ele lida com a vida dele, tá? É assim que ele vê o mundo. Ele acha que o mundo é um lugar que ele tem que pegar as coisas assim, pegar, e ele não importa quem ele está prejudicando, tá? Então, sempre, isso se tiver uma das maiores características que eu quero que vocês procurem num homem, é esse senso de ética muito forte. É um homem que sempre ele está procurando fazer o que é certo para a vida dele, para os negócios dele, para os relacionamentos dele, tá bom? Então, olha, pra finalizar com vocês, eu quero falar, esse macho existe, tá? Não é unicórnio, existe. Eu acho que provavelmente depois que comecei a descrever todas as características, vocês mesmos já conheceram vários deles, vários, tá? Podem até falar que se eu estiver falando alguma coisa errada. A gente conhece vários deles, só que às vezes a gente não está tão preparada, a mulher não está tão preparada emocionalmente, e ele foi muito claro ao dizer que ele não queria um relacionamento sério com você. E aí vai de você agora. Cada característica que eu falei aqui do macho, você procurar desenvolver essa característica em você, porque você é como se fosse um espelho do outro, tá? Quando você conhece um homem, vocês são como se fosse um espelho de compatibilidade de quem você é. Às vezes eu olho alguma coisa do meu marido que eu não gosto e meu marido foi muito bem escolhido, tá? Muito bem escolhido no sentido que eu planejei pra ter ele, foi uma coisa muito bem planejada. Então, às vezes eu olho um comportamento dele que eu não gosto, aí eu olho pra mim mesma e eu falo, mas eu também tenho esse comportamento, porque foi algo que na hora que eu escolhi ele, eu procurei muito isso, essa compatibilidade de gostos, de qualidades, tá? Porque eu já sabia que pra viver um relacionamento a dois, isso ia fazer a total diferença, tá bom? Então nunca queira que o outro dê pra você aquilo que você não tem, é impossível você conseguir um equilíbrio de um relacionamento com isso, tá? E outra coisa é a sua intuição. Se você acha que conhecer um macho ideal, sempre pergunte-se a sua intuição. Se a sua intuição tem alguma duvidazinha, que alguma coisa ali não está errada, aí você deve investigar mais fundo, porque ela está querendo te dizer alguma coisa, tá? Então, se você investiga e não é nada, você tem certeza que não é nada, aí relaxa. Tá? Mas geralmente quando a nossa intuição ela tem uma dúvida, assim, uma dúvida que não te deixa dormir, não é uma dúvida assim como que ela falou do cara de 7 anos de namoro, não, é uma coisa mais forte, uma coisa que a nossa intuição ela tenta te falar de um jeito ou de outro, que isso não tá certo, tá? Às vezes as mulheres me pedem conselhos, Mana, me fala o que você acha. Quando eu falo a resposta pra ela, ela não quer acreditar, mas eu tenho certeza que lá no fundo a intuição dela tá assim, acredita, mas ela abafa e não quer escutar, nem eu e nem a intuição, tá bom? Então mesmo que você conheça o macho ideal, silencie, pergunte, escute, vocês têm a resposta pra tudo, vocês só precisam desenvolver e dar voz à intuição de vocês. Intuição não é maluquice não, tá? Não é ciúme, não é nada disso não, é uma vozinha, uma coisinha que fala, talvez aqui ou não, tá bom? E sempre pergunte, se você está ao lado de um homem, ele está respeitando você, ele está valorizando você, se ele não tiver vazado, tá? Deletado da sua vida. Porque o primordial que um homem ideal vai ter é respeito por você, é valorização por você. Uma vez que ele está no relacionamento insustentável com você, ele vai ser o primeiro a tentar procurar o portão de saída, porque ele não quer se permitir viver nessa vida, tá bom? Então o que acontece é que muitos casais, eles já estão desgastados, já não dá mais. Aí o homem vai embora e a mulher fica na dela, mas pense porque aquele homem foi porque estava insustentável pra ele. Pior é um homem ficar no relacionamento, que eu acho um macho lixo, um homem que não tem confiança nele, um relacionamento que ele tá infeliz, e ele continua ali, tá? Então não, as pessoas que quando elas têm o equilíbrio muito claro da pirâmide de Maslow, elas estão sempre procurando bem-estar. E quando as coisas estão muito difíceis e tá impedindo ela trabalhar, tá impedindo dela ser feliz, ela procura a porta de saída, tá bom? E pare de neuras, tá, meninas? Sejam leves, conversem com vários machos, pega a piramidezinha de vocês, sejam leves, tem vários deles por aí, tem vários. Vamos lá, pra finalizar, pra responder as perguntas. Como manter os dois machos ao mesmo tempo? Eu me atrapalho para responder eles, eu me atrapalhava também. Mas aí o que eu fiz foi pegar 1 hora do meu dia para responder os machos, tá?
E aí eu pegava uma hora do meu dia e eu prestava atenção nas conversas dele, respondia cada um. Eu jamais pegava, deixava que eles atrapalhassem o meu dia, as coisas que eu precisava fazer, meu trabalho na faculdade, outras coisas que eu precisava. Não era isso. Eu tinha um horário específico no meu dia que eu ia responder os gringos, tá? Então, essa história de você se atrapalhar é porque você não estabeleceu um horário específico. E sempre quando você estiver conversando com a pessoa, não é para você conversar horas e horas e horas e horas. A intenção é você manter diálogos. Uma, duas perguntas ou 3 perguntas no máximo por dia. E no dia seguinte, vocês têm uma próxima pergunta. Porque o que vai acontecer é se você conversar com um homem mais de 1 hora por dia, esse macho ideal, ele é um macho ocupado, ele tem o trabalho dele, ele tem as coisas dele, você vai começar a ser um fardo na vida dele, porque 1 hora do dia que ele deu pra você, você ainda não é a mulher dele, você ainda não está no relacionamento com ele. Ele vai olhar, meu Deus, 1 hora do dia, essas outras coisas que eu não fiz, essas outras coisas que eu não fiz, aí ele vai olhar pra você como um problema, tá? Então, tenha isso, escolha um momento do seu dia que você vai responder essas pessoas e não fique na neura de que vocês têm que manter essa conversa longa, conversar horas e horas. Não. Vai aos poucos, vai dando o veneninho da sedução aos poucos e com calma, tá? Então, para você parar de se atrapalhar, estabelecer um horário e responder cada um, mantendo isso de 20 minutinhos para cada homem na conversa ou de, no máximo, 3 perguntas por dia, 3 perguntas e respostas, tá? Qual seria o primeiro passo para ter amor próprio? O primeiro passo que eu descobri para ter amor próprio foi a aceitação da minha própria história de vida. Quem eu era, onde eu nasci, as coisas que eu passei na vida, tá? Porque quando eu não tinha consciência da minha história de vida, eu não conseguia desenvolver o meu amor próprio. Por mais que eu fizesse as mensagens de afirmações, que eu também vou falar pra você aqui do inconsciente, eu não conseguia porque eu não aceitava a minha história de vida, eu não conseguia entender tudo que eu passei. Então eu te recomendo agora, você que quer dar o primeiro passo, pegue uma folha de papel, sente um dia, coloque a linha do tempo, desde o dia que você nasceu e tudo que foi acontecendo até o seu dia de hoje. E você vai ver que tem muitos momentos da nossa vida que foram momentos impactantes. Então eu quero que você pare um momento em cada desses momentos impactantes da tua vida e reflita sobre eles. O quanto você foi forte de vencer esses obstáculos. E eu quero que você puxa a seta embaixo e você escreva como que você venceu esse obstáculo de vida, tá? Você vai tentar fazer o que eu chamo de... Não o que eu chamo, né? O que chamo é de ressignificação. Você vai olhar para aquele evento impactante e você vai ressignificar o que aquilo de bom te trouxe, tá? Esse é o primeiro passo. Aí, com isso, você tem que olhar para essa linha do tempo várias vezes. Sempre que você se sente mal, sempre que você não tiver um amor por você próprio, você olha, você vê as coisas que você já enfrentou na vida, porque isso vai te dar força. Você vai falar, porra, como eu sou uma mulher corajosa, como tanta coisa que eu já enfrentei na vida, tá? E aí, concomitante com isso, tá? Junto com isso, você vai começar a fazer afirmações. Porque o que acontece é que a nossa mente, ela tem a mente consciente, que é o que eu tô vendo com você, e o inconsciente são coisas mais profundas, é uma coisa mais que você não tem muito acesso a isso. E é onde que está a fundação da sua autoestima, do seu amor próprio, tá? Porque o nosso inconsciente é como se ele fosse um diário, sabe? Um diário automático, de conforme que você vai vivendo na vida, ele vai escrevendo e vai armazenando lá. Então, com todas essas experiências que você foi vivendo e que você não teve esse amor próprio desenvolvido, justamente pela tua história, tá lá escrito que você é uma mulher fraca, que você é uma mulher que fez isso, que você é uma mulher que fez aquilo. Então, você vai trabalhar esse inconsciente através de afirmações positivas. Eu sou linda. Por que eu sou linda? Aí você fala, eu sou linda porque eu tenho um cabelo saudável. Eu sou inteligente. Por que eu sou inteligente? Porque eu falo uma outra língua, porque eu estou em uma faculdade, tá? Não é simplesmente você falar eu sou. Você tem que falar um porquê, tá? Porque você só vai convencer o seu inconsciente a si mesmo quando você leva um porquê pra ele que você acredita naquilo que você está falando, tá? Então faça essas afirmações todos os dias. E não caia na ilusão que o amor próprio, o autoestima é uma coisa que a gente nasce e vai ficar aqui, já nasceu. Não, é algo que você vai ficar constantemente, é como uma plantinha, sabe? Uma plantinha que dá muito trabalho. Você que vai ficar colocando água, você vai ter que colocar lá os fertilizantes. É assim mesmo. Eu tenho amor próprio, eu tenho autoestima, mas se eu não prestar atenção pra eles, se eu não colocar água neles todos os dias, uma hora eu acordo e eu não me amo e eu não tenho autoestima nenhuma, tá? Então não tenha essa ilusão que você vai ficar fodona pro resto da vida. Vai, se você trabalhar dia após dia, tá? Mas pra você que fez essa pergunta, faça isso, a questão da linha do tempo e aceitar a sua história. Mona, seja mais rápida, Mona. O homem que traiu uma vez vai trair sempre se perdoar?
A traição, para você que fez essa pergunta, é algo muito único, é algo muito do casal. Se foi a primeira traição, não necessariamente ele vai trair você a primeira vez, tá? A traição foi um problema do casal, um buraco que aconteceu, a personalidade do homem, alguma coisa aconteceu. Então não use a história dos outros para você comparar com a sua história. Cada história de um casal é única, tá? E aqui eu convido você a assistir a live número 11, Sobrevivendo após uma traição, mais live 5, Devo dar uma nova chance ao meu ex. Porque nessas lives eu te falo passo a passo que você deve saber antes de decidir dar uma nova chance ao homem, tá? Agora, se for um homem que já traiu você 2, 3, 4 vezes, aí, meu amor, ele vai fazer novamente. Não cai mais, tá? Não cai mais. Você vai estar nessa situação porque você quer, porque você tá desejando. Agora, se foi a primeira vez ou no máximo a segunda vez, você é obrigatório, antes de perdoar esse macho, assistir essas 2 lives e aí sim você ter uma decisão, tá bom? E pare de se comparar com os outros, pare de se comparar, cada um com a sua história. Boy vem dos Estados Unidos, chega hoje. Nossa, precisa responder ela. Temos 2 dias juntos, como aproveitar da melhor maneira? Aqui que você falou que o gato tá indo dos Estados Unidos, o gringo tá chegando hoje no Brasil. Ele está indo para ir te visitar especificamente você, ele só está indo para o Brasil para conhecer você. Então, você vai aproveitar esses 2 momentos da forma que você é, quem você é para esse homem, quem você conversou com esse homem, tá? Agora, se esse macho, ele está indo, porque já aconteceu um desse caso que eu conheci, tá? O cara falou que ia pro Brasil, mas ele foi pro Brasil me conhecer e provavelmente conhecer outras, que ele fez, assim, uma viagem por vários estados do Brasil. Ele decidiu que ia fazer uma viagem, conhecer o Brasil. Mas eu sabia que ele ia me conhecer e também conhecer outras. Eu não tava idiota, tá? Eu não sou idiota e não cai na ilusão. Então, se esse macho for pra conhecer você exclusivamente, seja você. Se você tem vontade de ter relação com ele, tenha vontade, tá? Não recomendo. Não pense que a relação sexual vai fazer com que esse gringo se apaixone por você. Não é a relação sexual. Se você tiver desejo e você tá consciente, se ele for embora e não voltar mais, tá tudo bem? Tá tudo bem, você aproveitou a viagem. Agora, se for um macho... Ai, meu Deus, mano, 1 minuto. Agora, se for um macho que ele está indo pro Brasil para conhecer você e fazer um mochilão para conhecer outros estados, não tem relação com ele. Seja você, se divirta os 2 dias, você atiça ele um pouquinho, mas não dê para ele. Por quê? Porque as outras mulheres que ele vai conhecer, vai dar, tá? E aí você é minha aluna, você vai fazer o diferente. E o diferente é o que vai ficar, ó, piscando na cabeça dele, tá bom? Mas também tenha consciência que se você não fizer, tá tudo bem se ele não desejar voltar pra te conhecer, se ele não escolher você, tá? Porque aí você vai perceber o que ele queria. Ele só queria ter relação sexual, tá? Então é melhor você não fazer, nesse caso, eu aconselho. 1 minuto, 1 minuto. Tantas perguntas, mas tenho certeza que a sua live vai sempre responder. Por que você não fez as perguntas, mulher? Tinha que ter feito. E só gratidão e aprendizado, nada a perguntar. Sou ansiosa com o seu curso. Esse curso ainda vai demorar pra sair, tá? E, meninas, eu só quero falar pra vocês, eu estou pensando em fazer uma live só de perguntas, tá? Não tem nenhum tema. Vocês vêm aqui, vocês me perguntam o que vocês desejam. Mas eu preciso fazer, pra quem quer, quantas vão vir, tá? Pra não aparecer aqui não ter nenhuma pergunta. Mas aí eu pergunto pra vocês nos stories. Eu tenho 40 segundos, eu acho que eu já respondi todas. Pra você que falou como manter os 2 machos interessados ao mesmo tempo, assiste a live 18, tá? Tudo no meu YouTube. Como manter o macho interessado por mensagem de texto. Aí você segue lá aquele roteirinho que eu falei. É isso, meninas. Muito obrigada pela presença de todas vocês. E vejo na sexta-feira vocês ao meio-dia, horário do Brasil, tá? Muito obrigada pela presença de todas. Eu tenho que te fechar porque só tem 8 segundos. Tchau, gente.